Olá, está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Natália Magalhães e hoje eu estou aqui com a Cléo Martins, Oi, galera, tudo bem com vocês? com o Jorge Guerra Olá a todos, todas e todes. e com a Laísa Caia. Oi, gente, tudo bem? E no programa de hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a abolição. E assim, as escolas, elas não ensinam muito bem, né, o que é esse processo, o que foi esse processo abolicionista no Brasil. E para falar disso, hoje nós vamos precisar resgatar um pouquinho da história, que não é contada pela branquitude nos colégios e nem nas novelas da Globo, porque tem algumas novelas da Globo que acabam trazendo um pouco, né, desse tema da abolição. Por exemplo, a Princesa Isabel não foi boazinha. O Brasil resistiu muito em abrir mão das propriedades privadas que eram os escravizados. E a abolição não aconteceu da noite para o dia, como a gente pensa, no dia 13 de maio de 88. Ela começou um pouco muito antes e se prorrogou também para um tempo depois. O processo foi longo e, acima de tudo, foi uma luta negra, em vez de branca. E será que até hoje nós estamos lutando por essa abolição? O que vocês acham? Bom, eu acho que abolição, né? Vai por aí. Mas eu acho Isso. que é isso. Eu acho que quando a gente para pensar que, tipo assim, o Brasil foi o último país no mundo a abolir o sistema escravocrata. E aí, quando a gente vai entender o contexto histórico, social, político da época, a gente entende que não foi um processo de, tipo, de fechamento de ciclo, sabe? De, tipo, nós entendemos que isso aqui é errado, nós não queremos fazer isso, a gente reconhece que são pessoas que estão sendo desumanizadas. Não houve nada disso, era uma questão econômica, uma questão de uma pressão internacional, porque os outros países todos do mundo já tinham abolido esse sistema, porque, né? Enfim, e aí, por isso que eu pergunto, assim, que abolição? Porque é um ciclo que nunca se encerrou. E aí, depois dessa abolição, depois que a boníssima Princesa Isabel, né, o coração de todos os pretos do Brasil, foi lá e assinou aquela merda daquele negócio porco com 2 artigos. O que é que mudou depois daquilo? O que é que foi feito, sabe? Daí pegaram e jogaram aquelas pessoas que estavam sendo desumanizadas e forçadas a um trabalho. Pegaram essas pessoas e jogaram nas ruas de qualquer forma, de qualquer jeito, sem qualquer comida, sem qualquer reparação, sem trabalho, sem nada. Investiram no processo de trazer uma mão de obra europeia para trabalhar aqui. E aí se deu terra, se deu estrutura, se pagou salário para que essa mão de obra europeia pudesse se estabelecer aqui. E aí hoje a gente tem aqui, né, o sul do Brasil que acha que é a Europa brasileira por conta disso. E aí depois disso, a gente entrou num processo de eugenia em que o governo estava ali financiando estudos e eventos e etc para tentar eliminar a população negra do país, para tentar, né, limpar racialmente o país, entre aspas. Então, eu fico me perguntando assim, que abolição, sabe? Porque a gente tem o papel, né, que é como acontece até hoje, tem a lei, né, tem o ordenamento jurídico que diz que isso acabou, mas na prática, de fato, acabou para quem? Acabou como? Essa é a E é reflexão que eu por queria isso, começar. é por isso também que eu pergunto se a gente ainda está nesse processo, né? Será que acabou esse processo, né? O que vocês Para mim, a gente está batalhando nele ainda. também acham? Eu acho que os números já provam o quanto que a gente ainda está nessa luta, né? O fato as consequências dessa abolição feita de qualquer forma, porque foi de qualquer jeito, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, é o resultado que a gente colhe hoje, né? É o resultado que a gente colhe hoje em todas as áreas e todos os números não são favoráveis para a população negra. Isso é consequência. Fica o questionamento, né? Também é o esvaziamento de tantas pessoas, de tantos abolicionistas negros que lutaram e tantas outras revoltas que aconteceram, né? Porque parece que, como o Jorge falou, parece que foi uma ação boazinha e não foi isso que aconteceu, né? Tinha pressão de todos os lados para que a abolição acontecesse e principalmente economicamente. A gente está falando do movimento de revolução industrial, né? Então, nessa mesma época, se precisa da mão de obra e precisa desse consumo também. E aí, como que a população negra é vista
mais uma vez, como somente objeto e não como seres humanos que somos, né? Com certeza. E sem parar para falar, né, no quanto foi árduo toda essa guerra, né? A gente está lutando hoje, mas quantos de nós, né, lutou antes da gente para acontecer tudo isso, né? Eles acreditam que, como a Nath trouxe no texto, o Jorge reforça, né? Princesa Isabel, bonitinha, foi lá, boa moça, vamos fazer isso. Só que não, né? Isso, como a Laís traz na fala dela também, foi muita luta de muita gente, né? Muita morte, em cima de muito sangue que se construiu tudo isso. E hoje ainda a gente, com as consequências, né, dessa escravidão, ainda muito sangue é derramado ainda hoje, né? E a gente, como a Laís trouxe, olha os índices, quando a gente para falar em todos os contextos de assassinatos de pessoas, sempre são pessoas negras em maior número, né, que são aí assassinadas, que não têm escolaridade, que não têm acesso a mercado de trabalho. Então a gente continua ainda, né, nessa luta que, na verdade, só mudou, parece que só mudou a figuração, mas continua a mesma coisa, né? Então é muito, muito complexo isso. E eu me pergunto até quando, né, que a gente vai continuar lutando de forma tão árdua para ser reconhecido como pessoas e ter, né, espaços e direitos garantidos. Eu acho que é importante a gente contextualizar, assim, uma coisa. Quase tudo no Brasil que foi feito por pessoas negras, de alguma forma foi apropriado pelos brancos. Seja a arte, seja a própria luta anti-escravocrata, né? Mas eu acho que é muito importante também a gente desenhar aqui um pouquinho essa figura monárquica, né, que existia naquela época, como Dom Pedro e a própria Princesa Isabel, né? Tem um livro muito bom, que é da Mari de Priori, eu não sei agora o título do livro, mas é dela, né, dessa autora, e ela escreve muito sobre a família real brasileira da época, porque tem uma família que se diz real hoje em dia, né, então... Ela tem um livro só sobre a Princesa Isabel, e com cartas que ela trocava com a família dela, com o marido, né, e como era que a vida dela, na verdade, se dava dentro daquele contexto. E aí é como o Jorge trouxe no início, né? Esse papel só foi assinado, né, porque não tinha mais para onde correr. E a consequência dessa assinatura foi justamente a queda da monarquia, né? Porque a monarquia ela caiu justamente porque a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Não tinha para onde ir. Então, assim, de uma forma ou de outra, isso teria que acontecer, porque o mundo estava pressionando e dentro do Brasil também várias figuras negras, né, também estavam pressionando. E aí, assim, a Princesa Isabel, ela não era uma mulher de forte, de garra, desenrolada na vida, entendeu? Que queria fazer o bem. Não, ela não era essa mulher. Ela era uma mulher carola, super de dentro da igreja, onde ela acreditava sim que, tipo assim, eles eram semideuses, né, porque eram reis e princesas e tudo mais, descendentes de uma linhagem europeia também de príncipes e rainhas e reis e tudo mais, né, uma linhagem aristocrática europeia. E aí, quando ela traz, assim, no dia a dia dela, ela também não estava nem se importando com questões políticas. Ela não era o foco da vida dela. O foco da vida dela era ser uma mulher branca, bem servida, que ia à igreja no final de semana. E, assim, uma das coisas que ela tinha de bom para a própria vida era porque realmente o casamento dela era muito bem estruturado, né, que era com um francês. E, de fato, eles se amavam muito e, de fato, eles se tratavam muito bem. Então, assim, tudo girava em torno do marido e dos filhos. Ela era praticamente uma dona de casa, né? E no momento em que ela teve que assinar a Lei Áurea, ela foi lá porque, enfim, não tinha outra pessoa para fazer e ela foi, né? E, ao mesmo tempo, também ela não estava preocupada com os escravos ou com o que ia acontecer, é porque teve uma ameaça, né? Teve ameaça por todo lado. E naquele momento, Dom Pedro II, aliás, ele não estava no Brasil e ela precisou fazer. Ponto. Então, assim, quando a gente vai para esse lado da história e quando a gente entende esse contexto, aí a gente começa a perceber que, na verdade, não teve nada de avanço. E aí a falta desse avanço culmina em todas essas coisas que a gente vem falando aqui.
que são os números e que são a maneira como a gente ainda vive nesse país à margem completamente, né? Porque essa imaginário, esse inconsciente coletivo escravocrata nunca saiu, que é o que fala o Silvio Almeida, né? No livro dele do Racismo Estrutural. Ele vai falar que o racismo, e a Grada Quilombo fala a mesma coisa, né? Que o racismo ele é um inconsciente coletivo, ele é um inconsciente que trabalha ali dentro da nossa coletividade no sentido cultural mesmo da coisa. Então, é quase como se fosse o normal, né? Como se fosse o corriqueiro. Então, assim, tá tudo bem ser racista, tá tudo bem se apropriar dessa história e tudo mais, porque é o normal, é assim que é. Essa ideia e essa coisa colonialista ainda persegue a gente, né? E aí eu acho, né? Eu desconfio que principalmente aí, onde vocês estão nesse momento, né? O que vocês acham? Aqui principalmente, né, Nath? Porque aqui é muito forte aqui, né? Essas consequências, principalmente aqui no sul do país, que se, como o Jorge diz na fala dele, né, que seja a Europa do Brasil, né? É muito mais forte isso e a gente veja aí que cada vez mais a gente está esbarrando em violências e exclusões, e isso principalmente quando aqui no sul, pelo menos estou falando do sul, é muito mais, como é que eu posso trazer? É muito mais permissivo, assim, sabe? As pessoas vejam as coisas, tá tudo bem. Claro que isso é no mundo todo, mas onde tem localizações, lugares com pessoas, majoritariamente pessoas brancas, né? Isso vai ser muito mais forte, muito mais difícil, até mesmo você se desenvolver naquele espaço, né? E aqui nós estamos falando que, aqui em Santa Catarina, principalmente, majoritariamente é brancos, né? É uma E grande os maioria dos brancos. descendentes, né? Eles são descendentes. Exatamente, exatamente. Então a gente acaba aí, né, principalmente nesses espaços, lutando muito mais, né? É uma luta muito mais árdua, assim. Por exemplo, você trouxe na sua fala que aí no seu estado, né, Bolsonaro ele ficou em terceiro lugar. Então, para a gente já ver, começa a entender já, né, a visão dessas pessoas, como já começa a mudar, dependendo muito da localização que você está também, né? Só que em Criciúma ele ganhou com mais de 70%, né? Exatamente. Então, assim, né, a gente Né? começa a perceber, né, o quanto isso também é problemático. Mas eu acho que isso mistura tudo, né? Mistura toda essa estrutura racista Sim, e todo esse imaginário de que pessoas negras, que foi criado, não foi uma coisa verdadeira, porque quando a gente... Isso que é uma coisa que eu acho mais absurdo do absurdo, né? Quando se fala pensar em pessoas negras violentas, cruéis, eu fico pensando assim, gente, quem foi que pegou um ser humano e escravizou o outro e matou e roubou, separou mãe e filho, enfim, quem foi o mais sanguinário e cruel dessa história toda? E aí, por fim, as pessoas negras passam como violentas, passam a imagem de violenta. Gente, para mim isso é algo que eu não consigo conceber dentro da minha cabeça. Eu não consigo. e não só violenta, né, Laís? Outras coisas também, como fortes, como que conseguem aturar tudo, né? Então, todas essas questões, assim, que a gente vê que é consequência de tudo isso que tu traz, Sim, né? são imagens montadas, né? São imagens planejadas e que deram certo, né? É o fato da gente conseguir normalizar as mortes de pessoas negras, como sociedade mesmo, né? A gente normalizou a morte das pessoas negras. Hoje, diante da pandemia, para mim é a mesma coisa, porque são as pessoas negras que mais estão sofrendo e morrendo por causa da pandemia, porque são elas que têm que continuar trabalhando. E a gente mais uma vez normalizou a morte. Por que a gente normalizou? Porque a maioria são as pessoas negras e pobres que estão morrendo. E isso é muito sintoma da sociedade que a gente vive e do reflexo de uma abolição não feita, né? Que a gente colhe as consequências até hoje. Então, que é algo que a gente já falou aqui, né? Mas, para mim, estar aqui dentro desse ambiente, até esses dias eu até mandei um vídeo para o Jorge de um vídeo que foi gravado na SBT Santa Catarina comigo, e aí me perguntava o que era ser catarinense para você. E aí eu falo no vídeo que eu gostava de ser catarinense, né? Isso foi antes das eleições de 2018. Porque, assim, eu sempre soube que Santa Catarina era problemática,
pelo que é, né? Até nós, como pessoas negras, nós somos esquecidas nacionalmente, inclusive. Políticas públicas não atingem a região sul, como se pessoas negras não existissem no sul, e nós somos mais de, sei lá, eu não lembro o número agora, mas são 4, 5 milhões de pessoas. E, querendo ou não, são pessoas que estão aqui dentro, né? E somos esquecidas pelo Estado. E aí, depois das eleições de 2018, a percepção que eu tenho é: as garras só foram colocadas para fora. Aquilo que a gente já sabia está sendo colocado para fora. E aí eu vejo também um lado positivo nessa história toda, né? A nossa história é mal resolvida. Com essa garras para fora, a gente pode brigar de uma maneira um pouco mais evidente, né? A gente consegue mostrar e apontar. É muito mais doloroso também, proporcionalmente à possibilidade de enfrentar, também é a dor, porque a negação é constante. Ninguém quer se dizer no lugar de, eu sou racista, porque... Não, todo mundo quer dizer, eu não sou. Mas as consequências estão aí, né, diariamente. E agora eu vejo que é o momento da gente tentar minimamente mudar as estruturas que a gente está apoiado mesmo, né? Que estamos apoiados. Eu já devo ter trazido essa referência aqui alguma vez, mas quando a gente fala sobre violência, a única coisa que vem na minha cabeça é Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. E aí ele fala exatamente isso. No primeiro capítulo do livro dele é sobre isso, assim, foi uma virada de chave na minha cabeça. E tipo assim, ó, o que é violência, o que é que a gente normaliza enquanto violência? Porque vocês querem mais violência do que o Estado entrar numa favela em plena pandemia e matar 28 pessoas aleatoriamente? Daí, tipo assim, e aí essa é a violência que é normalizada, que a gente não vê a grande mídia levantando mobilizações, a gente não vê a grande sociedade se mobilizando contra isso, e isso passa despercebido. Eles sabem que vai passar, que vai ter uma notícia aqui, outra ali, vai ter alguém falando aqui, outro ali, mas isso vai morrer como morreu. Não, Pode falar, Laís. e pior, né? Na primeira coletiva, que nem se sabia direito quantas pessoas tinham morrido, quem eram as pessoas, não se sabia nem os nomes, a afirmação de que eram todos bandidos. Quem afirma? Como valida? Quem diz que é, se você não sabe nem o nome? O que está dizendo que é bandido? Só existe uma cor. Uma cor não, só existe um fator, que é a cor, e é a localidade, onde aquelas pessoas estão morando. Isso garante para a população inteira que aquelas pessoas são bandidas, né? Eu vi aqui em Criciúma e eu fiquei putaça, assim, né? E isso é muito louco, porque tem um jornal local que é tipo o Ratinho, né? Que é o Linha Verdade. É Linha Verdade? Acho que é. Nem sei direito. E aí o apresentador estava mostrando um vídeo da mãe do traficante do jovem morto, que ela estava com um fuzil. Daí eu disse, gente, ele tá passando isso, é fake news. Daí tava a minha mãe, a minha mãe e meu padrasto, e isso que eles são pessoas que, né, a gente tá discutindo um monte de coisa e tal. Mas não é verdade. Tu viu o vídeo? É fake news. Meu irmão chegou, aí eu comentei com meu irmão que eles estavam passando na TV, mas não é a mãe do traficante. Gente, é fake news. Eu peguei, coloquei no Google e mostrei para eles, tá vendo? Isso aqui é mentira. E aí, olha o problemão que é o cara indo na TV afirmando que aquela era a mãe da pessoa que tinha morrido. E aí, ninguém duvidou. Não duvidou porque pessoas negras na favela são tudo bandido. Não, e aí entra um outro ponto muito importante, porque a desculpa, né, o que em tese permitiria essa chacina que aconteceu é porque eram todos bandidos. E aí eu digo que ainda que todas as 28 pessoas que morressem tivessem qualquer ligação que fosse com tráfico ou com qualquer tipo de crime, ainda que fosse o caso. O ordenamento jurídico brasileiro diz que ninguém vai ser considerado culpado de nada sem uma sentença condenatória transitada em julgado. Se você não permitiu que aquela pessoa teve uma ampla defesa, direito ao contraditório, a um processo juízo legal, não existe
nenhuma outra justificativa, a não ser dizer que é execução e que é pena de morte, e que é chacina e que é um estado genocida que tá bancando isso aí como se não fosse nada. E aí, voltando só para concluir o raciocínio de que aí depois a gente naturaliza essa ideia de que, tipo assim, as favelas são violentas. Porque tal bairro é violento, porque as pessoas daquele lugar são violentas. Mas, assim, um lugar em que uma criança cresce achando que é normal, você tá na sala de aula, e aí você tem que se jogar no chão e se abaixar, porque a polícia entrou atirando para tudo que é lado, sem olhar quem é quem, o que é que você vai reproduzir, se não violência? Senão aquilo que você está aprendendo desde criança, desde pequeno. Você sabe que se você vê que a polícia é o Estado entrando naquele lugar, é o inimigo, é quem entra para atirar para tudo lá, tá, enfim. E aí, né? E aí volta o questionamento. O que é a violência? A gente entende como violência, o que a gente permite que se faça da violência. Nesse mesmo capítulo que tu está falando, Jorge, do Fanon, né? Ele vai falar também sobre ele dá um exemplo sobre essa questão da virada da violência, né? O colonizador, ele é violento o tempo todo, mas na hora que existe qualquer momento de revolta do colonizado, eles se levantam e dizem, opa, eles estão sendo violentos além do ponto, né? Eles estão passando do ponto, e aí é como se a coisa mudasse completamente, e aí eles passam a ser a vítima e passam a ter que conter essa violência, porque se eles não se protegerem, eles podem cair na mão dos errados, né? No caso dos colonizados que estão se revoltando. E é muito interessante também que em dado momento ele também traz uma outra questão, porque Fanon era psiquiatra, né? E ele vai trazer a coisa também do sonho, né? Ele diz que os colonizados, eles tinham uma espécie de sonho, onde eles sempre estavam guerreando, ou lutando, ou tendo que passar limites e tudo mais, e que às vezes isso transcendia para a guerra entre si, porque eles não tinham como, de fato, peitar o colonizador. E aí acabava ficando uma coisa suprimida dentro dele, né? E aí é isso que tu está falando, né? Você cresce vendo isso, você é suprimido porque você não tem condição nenhuma de se revoltar contra o colonizador, e ao mesmo tempo, né, é também um ponto de virada, né, onde eles viram a situação para poder acusar a negritude de violenta. E isso perdura até hoje, né? Isso é um imaginário que a gente tem sempre. Esse livro do Fanon foi escrito nos anos 60, e ele já falava também de um rolê colonizante, né, em outro momento, em outra época e em outro país. E a tecnologia usada de repressão é igual, né? É só aplicada em outro lugar, é isso. E assim, indo de encontro com essa fala da Nath e com a fala do Jorge, me incomoda muito, por exemplo, que nós não somos vistos nem como pessoas, porque eu vi muita gente dizendo assim, depois desse fato acontecido. Mas um policial perdeu a vida e bem antes do Dia das Mães e não sei o quê. Tá, mas estão falando das 28 pessoas que também tinham família, também tinham mães, né? Que aconteceu na frente de crianças. E essas 28 pessoas, daí não é falado, daí tá tudo bem, né? Mas aí para falar da morte de um policial que foi antes do Dia das Mães, que a família sofreu e tudo, daí todo mundo se comove, né? Então, 28 pessoas não é o suficiente, mas uma pessoa que morreu, um policial que morreu é o suficiente para ser visto como pessoa e as outras pessoas não. As outras pessoas tinham que morrer mesmo. Então, me incomoda muito, assim. Até essa narrativa, né, do que é bandido bom, bandido morto. Quem é o bandido bom, quem é o bandido morto? Acho que cabe um episódio só para falar sobre como o tráfico envolve toda uma cadeia que está só transformando pessoas negras em prisioneiros, né? Mais preso, mais preso, mais preso. E, na verdade, a gente não resolve esse problema, porque quando chega um fuzil na favela, olha o tanto que teve que percorrer para chegar numa favela. E quem é que está por trás disso? Porque uma favela é só um lugar, e todos os outros lugares, né? Não tem um endereço aí que foi preso não sei quantos fuzis e ninguém levou tiro e todo mundo saiu inteiro. Por quê? É no condomínio de luxo, né? Mas eu acho que é importante também a gente pontuar aqui que os policiais, eles também são pretos. Sim. Os policiais, eles também são pobres. Então, assim, na verdade, o que eles fazem é Sim. botar todo mundo um contra o outro, né, preto contra preto, policial que não é rico também, para lutar contra a galera pobre. E aí, assim, no final das E aí isso contas... tem o nome, né?
seu nome, né? A Chilen Band já fala sobre isso. Necropolítica, isso é necropolítica. Porque é justamente a tentativa de exterminação de uma galera, né? No caso, a galera preta e pobre, que está ali à margem e não está sendo contemplada com absolutamente nada, né? E eu até anotei aqui, o Jorge estava falando sobre essa história da lei, né? E é importante também a gente dizer que nesse percurso abolicionista nunca houve, de fato, leis que fossem benéficas, né? A não ser agora, recente, algumas questões de políticas públicas, mas que são ainda muito pouco em relação a tudo que foi feito até agora. Então, assim, durante muito tempo, por exemplo, era lei que os negros não podiam frequentar a escola, era proibido, né? Sim. Era proibido frequentar a escola. Então, nos anos 80, 90, né, quando o governo do estado, aliás, o governo federal, fez uma campanha de alfabetização, era consequência disso. Era consequência de toda uma galera que não sabia ler nem escrever, porque era proibido de saber ler e escrever. E nessa mesma época, Nath, era proibido frequentar a escola. E aí, né, você pensa, as pessoas pretas não tinham casa direito, aí não podia frequentar a escola, daí eles se reuniam nas ruas, e aí tinha o crime de vadiagem e de capoeira. E aí você pegava essas pessoas que não tinham direito a entrar na escola, que estavam nas ruas, e aí pegava essas pessoas e colocava no cárcere. Então, tipo assim, para ver quão bem pensado era essa estrutura, né? Tu estava falando esse negócio de lei, eu até tenho uma pergunta, assim, né? Jorge é advogado, maravilhoso. Eu tenho a impressão, eu posso estar errada, mas assim, essa é uma impressão e achismo total, né? Que nenhuma lei, na verdade, ou pouquíssimas, de fato, são aplicadas à população preta. Quando a gente está falando sobre defesa, quando a gente está falando sobre... por exemplo, tu acabou de tu deu um exemplo, né? Você só pode acusar outra pessoa caso ela seja julgada. E aí, normalmente não é isso que acontece. E normalmente também a lei não funciona quando a gente está falando sobre uma população ser atacada dentro de casa numa favela no momento de uma pandemia. A lei também não funciona quando a gente está falando sobre defesa. A lei também não funciona quando a gente está falando sobre mais segurança pública. E aí vai, né? E a lei também, para funcionar, normalmente para funcionar, ela é super burocrática. O Silvio Almeida fala disso também, né? Que a burocracia ela é racista, ela é justamente para poder fazer esse corte, né? Eu estava vendo um rolê da vacina e, assim, em alguns países não tem cadastro. Você só chega no posto e se vacina. E aqui no Brasil, a gente precisa fazer um cadastro pela internet. E eu fico me perguntando, quem não tem celular? E quem não sabe usar mais do que as funções básicas de um celular, entendeu? Como é que faz? Como é que se cadastra? Mesmo se tiver comorbidade, mesmo que tiver a idade certa. Então, assim, essa lei, né, essas não leis, ou essa não aplicabilidade dessas leis, vem perdurando durante a nossa história, né, a história desse país. Então, Nath, para te responder, eu estava num evento semana passada, um evento acadêmico, e eu estava falando sobre cidadania. Daí surgiram algumas das questões. E aí, na minha fala, eu dizia o seguinte: se você tem uma lei criminalizando ou proibindo alguma coisa, resolvesse qualquer coisa no Brasil, a gente estava no paraíso dos testemunhos de Jeová. Sabe aquelas imagens que eles estão dando com os bichos assim no meio da floresta? A gente estava nesse lugar, se lei Todo mundo queria funcionasse. o paraíso testemunho de Jeová. Se lei fosse sinônimo de alguma funcionalidade, a gente estava nesse lugar. Enfim, porque a gente é o que você falou, sabe? A questão da burocracia, a gente tem que rever o nosso sistema. Porque, por exemplo, você pegar a lei de racismo, o racismo ele é um crime inafiançável, ele é um crime imprescritível, etc, etc. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui, que são, né, 3 pessoas pretas que têm um entendimento mínimo das questões raciais, num país tão racista quanto o Brasil. Quantas pessoas que vocês conhecem ou já ouviram dizer, sei lá, conhecido de conhecido que seja, que foi condenado por crime de racismo? E aí não conhece ninguém? E aí é porque Uma isso, menina que no não tem Twitter, racismo? uma vez uma menina no Twitter, eu escrevi sobre isso aí, e a menina disse, pois eu conheço uma pessoa que foi presa. Pronto, foi a única notícia que eu já soube, assim, ó, foi a fofoca da fofoca contada por uma pessoa que eu nem conheço. Lenda Não, urbana, lenda urbana. e é isso que eu falo, isso aí tem que ver ainda se foi realmente racismo, se não foi injúria, como é que aconteceu, porque é isso, sabe? E aí,
ainda falando sobre isso, é algo que você falou um pouco mais cedo, né? Sobre a questão das leis, e aí ali, logo depois da abolição, que aí as pessoas pretas não podiam frequentar a escola, e aí tinha crime de vadiagem, de capoeiragem e tal. E aí, mesmo antes da abolição, começaram a surgir leis que era para facilitar esse processo. E aí, como eram essas leis? A lei do sexagenário, o escravo que chega a 60 anos é liberto. Aí você me diz, qual era o escravo naquelas condições que ia chegar a 60 anos de idade? E aí, era o mesmo processo que foi o que aconteceu depois também na abolição, né? Era uma libertação assim, você que trabalhou 60 anos, você conseguiu sobreviver a essa condição de vida, legal, bacana, show, porta fora, sai aqui, ó, e aí te vira no alto dos seus 60 anos de idade Vai com os arranjar um membros que te emprego. restarem. Vai Era arranjar um aí, emprego com 60 anos, né? pois é, né? E aí, tipo assim, os filhos das escravas que nascerem a partir de agora são livres. Daí o bebê é livre. A mulher escrava tá lá na senzala. Que liberdade é essa? Porque realmente, ninguém botava a criança para trabalhar, né? Não, é livre, é só a mãe que vai trabalhar, não deixa o menino fazer nada. Não existia isso. Então, assim, desde sempre, a lei aqui é sinônimo de nada, sabe? A lei é Exato. sinônimo de uma questão de se você tem poder aquisitivo, se tem a cor certa ou não. E aí, tipo assim, o exemplo que eu dei também um pouco antes, de você só pode ser considerado culpado por uma sentença condenatória transitando em julgado. Foi o que aconteceu com o Lula, por exemplo. O Lula chegou até o STF, até as últimas instâncias, porque ele é um homem branco, ele tinha dinheiro, no caso ele realmente estava, né, sendo vítima de um golpe, etc e tal. Mas assim, ele só conseguiu reverter e chegar a toda a situação porque ele era um homem branco, hétero, conhecido, com, né, toda a estrutura a favor dele, independente de qualquer coisa, ele conseguiu. Se fosse, sei lá, tipo, que aí caísse lá por qualquer motivo, e aí processo mal conduzido, e aí me condenou. Eu ia conseguir chegar no STF para dizer, não, porque não pode me prender em segunda instância, porque não. Tipo, ia dizer, cala a boca, trancou lá, jogou a chave fora e te vira, Tchau. sabe? E é isso. É muito incrível isso, como foi muito bem pensado e dá muito certo essa engrenagem toda. Há um abismo muito grande entre a teoria e a efetivação, né? E a gente tem que pensar aqui, quem são essas pessoas que estão nessas pontas para receber, né, essas demandas? Por exemplo, se você vai denunciar, você chega lá, você sofre racismo institucional, né? Porque a gente entende que é toda uma engrenagem. Então, quem são essas pessoas que estão lá? Não vai acontecer. Pega um juiz, pega um promotor branco, racista, transfóbico, como eu peguei um na minha audiência, né? E aí, o que a gente faz numa situação dessa? É muito complexo. Então, assim, romper com tudo isso é luta diária, né? E por isso que eu me incomodo até onde que a gente vai continuar lutando e perdendo e morrendo e sendo excluído para conseguir ter um pouco de humanização, mínimo, pelo menos. Então, eu acho que, assim, é por isso que eu sou fogo nos racistas, e é por isso que eu acho também que as coisas só vão mudar quando a gente parar de achar. Eu vi uma live maravilhosa com umas professoras da Bahia, né? Porque era da Federal da Bahia e da Unilab da Bahia. E aí uma professora estava justamente falando sobre esse processo abolicionista, né? E aí eu até escrevi, está aqui na minha parede. Ela estava falando que, assim, enquanto a gente ficar preocupada se tem uma pessoa negra fazendo uma propaganda de uma marca, isso não vai dar em nada. Na verdade, o que a gente precisa de fato fazer é entender que existem os números que estão aí gritando por uma estrutura. E aí ela deu exemplos, como, por exemplo, você vai na fila do SUS e quem está nas macas, no corredor, são pessoas negras. Você vai nas escolas públicas e quem está na fila para conseguir vaga também são pessoas negras. Você vai no cárcere, por exemplo, né? E quem está lá são pessoas negras. Então, assim, é uma estrutura muito maior que a gente precisa desfazer do que simplesmente ficar feliz com algumas poucas representatividades. As representatividades são boas, mas a gente tem uma luta muito maior. A gente tem uma estrutura inteira aí formada, né? Que está nos reprimindo ainda até hoje em vários sentidos, nos calando e nos prendendo e nos matando, do que simplesmente se vai ter ou não alguma pessoa negra numa propaganda, né? Eu achei maravilhoso, o nome dela é Vlamira Albuquerque, o nome da professora. Incrível. E, assim, eu fiquei pensando sobre isso, sabe, assim, alguns dias, porque, de fato, é importante que a gente exija certos posicionamentos? Claro que é, mas não para por aí, né? A gente ainda tem
tem aí, as pessoas estão morrendo de fome hoje no Brasil, por falta de auxílio emergencial. Eu nem preciso completar essa frase, né? Acho que a gente já sabe. Então, tem também uma promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, a Lívia Vaz. E aí tem uma live muito antiga dela, que eu já vi incontáveis vezes. E aí ela fala sobre também novas formas de racismo. E aí de que, assim, o racismo, ele não é uma coisa estática, né? Não é tipo, surgiu o racismo e é a mesma coisa até hoje. Tipo, como a sociedade muda, o racismo ele também vai mudando para se manter no racismo. E aí, o exemplo que ela dá quando ela fala é, por exemplo, sobre as cotas raciais, as políticas afirmativas, né? Que quando surgiram e antes de surgir, tinha todo aquele movimento da branquitude de se dizer contra, de fazer manifesto e etc, etc, etc. Só que eles não conseguiram, e aí a política de cotas foi aprovada e foi efetiva e está posta. E aí, depois disso, o que a branquitude faz? Vai lá e consegue meios de fraudar essa política para fazer uso dessa ferramenta, que era uma ferramenta para uma das formas de tentar uma reparação, né? E aí eles utilizam dessa ferramenta que eles criticaram, que tanto diziam que não queriam. Aí agora que está posta, eles se utilizam disso. E aí isso é uma nova forma de racismo. Então, a gente tem que prestar atenção. Eu trouxe isso porque, assim, essa questão de representatividade, eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente, e para mim, eu sinto muito que é algo nesse sentido, assim, sabe? E tipo assim, vocês estão reclamando que não, vocês não estão ocupando espaço. Tá bom, então, eu vou chegar aqui nesse mar de pessoas pretas, vou tirar uma e vou botar aqui nesse lugar e dizer, pronto, tá aqui, ó, representatividade. Tem uma pessoa preta, tá ótimo. Cala a boca vocês agora. Tipo assim, eu tenho muita a impressão que eu tenho é de que é isso, sabe? De que é uma nova forma de racismo, que a sociedade ela já conseguiu se estruturar de maneira a pegar pessoas pretas, colocar em lugares específicos, e aí pessoas específicas, assim, isoladas, e aí coloca naquele lugar pra, tipo, meio que um cala-boca, sabe? E aí é isso que eu acho que a gente tem que prestar atenção para fazer essa leitura e para não se deixar enganar. É óbvio que, assim, a gente que não vê, que não se vê representado nesses lugares, é óbvio que a gente fica feliz quando a gente vê um dos nossos que chegou lá e que está num lugar que via de regra a gente não se vê. É uma coisa positiva, que bom para aquela pessoa, que bom para por efeito que aquilo vai causar de outras pessoas olharem e imaginarem que elas também podem chegar naquele lugar. Mas tem que pensar que isso não é uma mudança de estrutura, que a estrutura ela é a mesma e que ela está mais fixa, mais estável do que nunca. E que a nossa proposta é mudar a estrutura da forma que ela está posta. E aí é um rolê muito maior e muito mais trabalhoso. Um último ponto, eu juro que é o último ponto que eu vou trazer hoje, Fale, que é o rapaz. seguinte. Que é o seguinte, lá no começo do episódio, eu comecei falando, tipo assim, que abolição, né? De onde e se efetivamente existiu essa abolição. Mas, de qualquer forma, a gente não pode deixar de referenciar o movimento negro, porque já naquela época já existia muito bem estruturado, que lutou e que batalhou muito. Óbvio que o nosso processo de abolição ele foi extremamente pelo avesso e do contrário do que deveria ser, mas uma abolição é melhor do que nenhuma abolição, né? Então, vai saber se a gente não estava até hoje em que situação. Referenciar que existia um movimento negro abolicionista muito atuante, que estava lutando, que estava morrendo pela liberdade das pretas, e que esse movimento negro ele existe até hoje, assim, tipo, é algo que mexe muito comigo, que é assim, a forma como a gente conseguiu existir até hoje. Porque se a gente pensar que os nossos ancestrais eles eram tirados da terra deles, colocados no navio, e quando eles chegavam aqui para descer desse navio, era dado um novo nome para que essa pessoa não trouxesse nem a identidade de onde ela veio, tipo assim, de tamanho que era o cuidado para que a gente hoje não tivesse absolutamente nada. E a gente tem, e a gente consegue referenciar, a gente lutou, e a gente consegue identificar quais são as nossas raízes, quais são as nossas histórias, de onde é que a gente veio, é porque existiu desde sempre, desde o primeiro momento, o movimento negro, e aí quando a gente fala em movimento negro é uma coisa super ampla, né? Como diz
o Silvio de Almeida, o movimento negro são pessoas negras em movimento. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter em mente também de que é por isso que a gente está aqui hoje. E só para exemplificar isso aí que tu está dizendo, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que aconteceu na história desse país foi a junção de pessoas escravizadas que não tinham dinheiro se juntarem para comprar as próprias cartas de alforria. E esse foi um movimento que aconteceu no Brasil inteiro durante muitos anos, né? As pessoas se juntavam para fazer uma espécie de consórcio, iam juntando de pouquinho em pouquinho, e iam armando esquemas também, né? De sobrevivência dentro desse processo, até porque, assim, a gente tem a impressão de que o senhor escravocrata, né, ele tinha total domínio também sobre a vida das pessoas escravizadas. E não era bem assim, não porque eles eram bonzinhos, mas justamente o contrário, porque os próprios pretos fizeram movimentações para afrouxar essas situações e conseguirem, de alguma maneira, ter os seus próprios bens, né? Ter um pouquinho de grana para poder comprar uma carta de alforria aqui e ali, ter uma grana para poder investir em alguns negócios. Então, é daí que vem até hoje, né? O povo preto empreendedor, é daí que vem até hoje o povo preto que se junta ali na periferia, que faz um bolo, chama todos para comer. Então, assim, é disso que vem essa força também, é daí que vem essa junção de sobrevivência, né? E aí eu acho isso, assim, uma das melhores heranças, algumas heranças que a gente tem, né? E a junção disso para sobreviver é ainda o que se tem até hoje, e que se não fosse essas junções nas favelas, até hoje rolando, ia ser muito complicado, né? Para essas pessoas sobreviverem. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido, aprendido e troquem com a gente também. É muito importante que a gente tenha essa troca. Foi ótimo. Acho que é sempre importante a gente saber qual é o outro lado da história. E um beijo. Até a próxima. Um beijo a todos, todas e todes. Esperamos que vocês tenham uma ótima semana, que reflitam bastante sobre os pontos que a gente trouxe aqui e que, se possível for, se engajem de alguma forma, como der, para que a gente possa ter cada vez mais pessoas contribuindo para que esse sistema ele não seja mais da forma que ele é. É isso, galera. Muito obrigada. Nos acompanhe nas redes sociais, nas nossas páginas, nas nossas plataformas, Lacane Oficial. E nos encontramos no próximo episódio. É isso, gente. Obrigada por mais esse episódio e até a próxima.